fazer coisas que eu, como mãe... falo, cara, como que você consegue? Ela fica O Sal sabe, Eu falo, filha, ela hoje, é o chocolatinho. advogado diabo, cara. Ela janta lá, assim, quer um pedacinho? Ela fala, E daí ela fala sempre com assim, docinho. não quer mesmo? Certeza. Ela dá umas 4 oferecidas, assim, mas é de mãe, né? Não, mas é de mãe. Né? Sim, mas é de mãe. De mãe, filha, dorme um pouquinho, até mais tarde. Não vai dormir hoje. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meu amigo, minha amiga Charlie Brown. Como que você está nesse dia fantástico? E hoje o assunto é intrigante. Como se tornar o tal do 1%? O que você acha desse 1%, meu amor? Hoje vai ter pano pra manga, hein? Pano pra mancha, com uma É chinelada. uma chinelada na cara. E nós, com a honra, né, de estar aqui conosco, o Ticão, ex-jogador profissional, jogando na Europa, 7 anos na Ásia, Hong Kong, hoje coach de atletas profissionais e de base idealizador da maior plataforma de desenvolvimento mental de atletas do Brasil. Você tá entendendo que até fica difícil para falar aqui agora. Imagina conversar com essa pessoa. É bom que a gente vai aprender muito hoje, né? Seja muito bem-vindo, Ticão. Mano, brigadão, é um motivo de alegria, de honra também para mim estar aqui com vocês hoje, bater esse papo, poder conversar sobre essa que é um dos assuntos que ainda é pouco abordado no meio do esporte. Está iniciando agora esse processo onde a mentalidade, as emoções, essa construção, onde a performance está muito ligada a tudo isso, está começando a sair do mundo da frescura e iniciar um processo onde a mentalidade se torna base importante, deixa de ser detalhe para ser protagonista, né? Desde que eu iniciei o meu processo como atleta, a mentalidade era uma frescura, era um detalhezinho, hoje se torna protagonista. Então para mim é motivo de alegria estar aqui e a gente comentando sobre algo que para mim é vida e muito importante. Show de bola. E nós estamos com outra convidada, a primeira vez de muitas que vai vir, né? Step. Ela é minha stepdaughter. Falaram que eu sou step de carro agora. E eu ainda o Ticão falou que eu sou porta-mala. Fiquei de olho Porta-mala, já. ainda te cuida. Qualquer coisa, minha filha. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que tenho a honra de estar aqui com o meu mentor, que eu amo de paixão, desde 2019 me acompanhando, então eu tô muito feliz de estar aqui. Olha aí. E não vi a hora de chegar esse dia que eu ficava amanhã. Eu já falei Meu que tava até no Deus. quadro dos sonhos lá. Tava lá no meu quadro, no Pledinho lá, tava escrito. Como é que tava escrito? Podcast com o ídolo, 1%. É verdade. De graça. Vamos até colocar na imagem ali a foto. Vamos pra falar pôr. que é verdade. Vamos pôr, é verdade. É isso aí, Nossa. então? É isso aí. Então, a gente já vai começar dando aquela chinelada, que é a pergunta de 1 milhão. Como se tornar 1%, Ticão? Boa pergunta. E esse é o meu objetivo como mentor, e como alguém que cuida de atletas e como alguém que estimula atletas a viver uma vida na contramão, uma vida onde você se torna minoria dentro de um processo, né? E para você se tornar 1%, eu sempre digo isso para os atletas, né? É um processo onde você vai precisar entender que o desconforto de hoje, né, é o teu conforto de amanhã. Então, quando se olha para o mundo do futebol, você olha para o mundo do futebol querendo as glórias, né? Você vê os meninos ali, termina aquele jogo do Real Madrid, todo mundo quer ser o Rodrigo, porque fez os 2 gols, aquela coisa toda. Só que para o Rodrigo chegar até aquela situação ali, ele precisou abraçar os desconfortos, ele precisou ser diferente dos seus amiguinhos quando tinha 10, 12, 15 anos de idade. Enquanto os amiguinhos dele estavam numa direção, estavam na festinha, estavam em determinadas experiências, ele estava recrutando força, recrutando energia e caminhando na direção da minoria da sua geração. E aí, quando ele colhe o resultado, todo mundo quer o resultado, mas aí pouca gente quer abraçar a dor que vai provocar esse resultado. E quando a gente fala sobre ser 1%, se tornar 1%, é um processo de escolhas, de atitudes, de comportamentos, um processo emocional onde você vai abraçar hoje aquilo que a tua visão te proporciona do teu amanhã. Então, como se tornar é você abraçar um nível de comportamento que está alinhado com a grandeza do teu sonho. Começa por aí. Se você tem um sonho, né? A primeira coisa que eu pergunto para os atletas é assim, qual que é o teu sonho? Meu sonho é a seleção brasileira, Real Madrid, Barcelona, Europa, massa, top. Você vive alinhado com isso hoje?
você tá alinhado com o teu sonho, o teu nível de comportamento, de atitude, de vida, de nutrição, de sono, tá alinhado com a tua seleção brasileira, geralmente a galera diz não. Porque aí você pergunta, né, tá, qual que é a nota que você dá pro Real Madrid? Ah, eu dou nota 10, tá? Qual que é a nota que você dá pra você hoje? Ah, eu dou nota 8, então não chega. Porque ou você tá alinhado ou você não tá. Então, para você se tornar 1%, eu acho que aí a pergunta de R$1 milhão é você viver uma vida hoje alinhado com o que você quer amanhã. Se você não tá alinhado hoje, então procura se alinhar e aí alinhar uma vida de maneira integral, né? Ser íntegro. Não adianta você... eu estava falando hoje com um atleta sobre isso, sobre o esforço inteligente. Se esforçar, tá todo mundo se esforçando. Agora, você ter um esforço inteligente significa que você está aplicando a tua força sem desperdiçá-la. Porque não adianta você, que a gente vive aí a fazer uma analogia meio esdrúxula, mas vamos lá. Nós estamos vivendo uma guerra lá na Ucrânia, e aí eu vou me esforçar pra caramba, eu vou sair da minha casa e vou dar um monte de facãozada no tanque. Passei o dia inteiro dando com facão lá. Eu me esforcei pra caramba, mas eu não fiz nem cócega. Então, como é que eu faço para buscar em mim um esforço que seja inteligente, que possa fazer com que eu economize energia e seja mais assertivo e produtivo? Ser 1% é você conseguir encontrar esse esforço alinhado com a grandeza do teu sonho. Perfeito. E daí, aí eu acho que entra a inteligência emocional, né? Se você não usar ela para você olhar, para os seus atos te levarem aonde você quer chegar, no teu sonho, eu acho que a chave ali é a inteligência emocional. Se você não usar a mente ao seu favor, aí ferrou. Mas antes disso, né, inteligência emocional, é muito bonita a palavra, mas o que é a inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com as emoções, falando assim, o português claro e buscando no dicionário. Mas uma coisa que eu sempre passo para o atleta é exatamente isso. Inteligência emocional aplicada ao esporte e aplicada a qualquer profissão é a capacidade que você tem de poder manter a tua identidade mesmo nos momentos de pressão e de hostilidade. É você ser quem você é, independente do momento que você vive. E aqui é um dos grandes desafios que você tem. Como que você mantém a estrutura emocional de crenças e a identidade que você possui quando você tem 40 mil pessoas te xingando na arquibancada? Ou te amando. Ou então te aplaudindo. Né? Então você tem os dois, tem os dois. Você tem o yin e yang, né? Ali na mesma hora, na verdade. Sim, o herói e o vilão, né? Exato. Pode ser qualquer um dos dois. Você vai viver, o futebol, ele é a mãe de todos os extremos. Você dentro de um jogo, você pode viver os dois extremos. E aí é o que eu sempre passo para os atletas, exatamente isso. Como que a gente consegue preservar a natureza do nosso ser, quem nós somos, diante desses extremos? Como é que a gente preserva isso? A gente precisa saber quem nós somos, a gente precisa ter uma identidade, e essa identidade não está na mão de ninguém, nem do aplauso e nem do elogio, porque se estiver na mão do outro, a gente vai mudar a nossa reação e o nosso modo de viver e o nosso comportamento para poder se adequar ao momento. E aí qual que é o meu momento? O momento é hostil, então eu me torno um cara hostil para poder viver a hostilidade. Ah, o momento é bom? Ah, então agora eu sou o cara feliz. Isso existe demais dentro do vestiário. Imagina. Eu jogo bem, chego no outro dia, sou o cara, jogo mal, chego no outro dia. E aí a gente vai perdendo a identidade e a natureza, e aí a gente vive uma vida em resposta ao que o outro pensa sobre mim. Reagindo. Sempre na reação. E assim, para mim, inteligência emocional é isso. É a gente conseguir encontrar uma capacidade onde as nossas emoções são preservadas independente do momento que se vive. Não te domina, né? Exatamente. E aí é o grande desafio. Cara, e não é é assim difícil. da noite pro dia. Não é assim, não, agora eu sou inteligente emocionalmente. Às vezes eu recebo mensagem, Ticão, teu jogo amanhã, o que eu faço? Eu falei assim, já era. Já Por isso que era. só 1% consegue chegar. Já era. O cara me mandou mensagem e disse, cara, é um jogo importantíssimo amanhã, o que eu faço? Eu falei assim, não sei. Você já deveria saber. Aliás, isso aí já devia estar no teu DNA, na tua identidade, no teu ser, no teu pensamento, misturado com a tua essência, porque assim, ó, vai ter jogo amanhã, é a mesma coisa que você perguntar assim, que treino que eu faço? Eu falei assim, mano, já era. Então você acha que é treino? Claro, Diário. claro. É um treino. E aí o que acontece? Infelizmente, ao longo da vida, a gente entendeu que é a dor, que é a tragédia, que é o momento difícil que codificam e que treina a nossa mente. Ah, não, você está passando por esse momento para te preparar. Você não precisa ser escravo disso.
Você pode ser escravo da informação positiva, você pode ser escravo escravo não, mas servo da educação, você pode ser servo do exemplo, do conselho, da busca, do estudo, para que você possa codificar uma vida inteligente para tomar decisões que não precisem ser, eu aprendi com 60 anos, depois de tomar tudo isso de porrada da vida, que eu tenho que tomar essa atitude. Pô, mano, aí é fracasso existencial. Então, assim, eu posso aprender hoje com 15 anos, fazendo um programa de formação, que nem a gente tem lá os nossos programas de desenvolvimento mental para atletas. Você pode, em vez de passar uma vida errando, você ter ali um exemplo da cagada que eu fiz ali na minha carreira. Você não precisa fazer essa mesma cagada. Você pode olhar, entender, conceituar e aplicar uma forma inteligente para você poder viver uma vida de aprendiz, né? E não de respondendo aos teus próprios erros. Sim, daí entra aquele ditado popular, né? Aprender com o erro do outro. Isso que eu já ia falar, já tava aqui preparada. Só que não é só isso, você tem que estudar, né? Por que ele errou? Qual o caminho ele seguiu? O que não acontece? E aplicar, né? Porque assim, uma coisa bem importante e pontual para isso é o seguinte: o que eu usei e quais foram as minhas estratégias para vencer não vão ser as tuas. A Isa tem outro. As minhas roupas não te servem. Então, assim, quando eu chego e falo assim, não, é desse jeito para mim, na estrutura que eu nasci, com o perfil que eu tenho, com o comportamento que eu possuo, com as crenças que eu tenho. Por causa disso que eu não dou conselho. Eu não dou conselho, porque o conselho é baseado na minha experiência. O que eu posso fazer é tentar te ajudar a encontrar o melhor conselho para você. Senão eu estaria usurpando a tua experiência e quem você é. E você pode ter potências muito melhores do que as minhas, e você ficar limitada no meu conselho. Agora, você tem estruturas e estratégias que eu posso te ajudar a você descobrir. É diferente do que chegar para você e dizer assim, faça como eu fiz. Eu acho isso assim um pouco arrogante. O que eu posso dizer é o seguinte, eu fiz desse jeito, para mim deu certo. O que você pode fazer e o que você pode descobrir dentro dos talentos que você possui que pode fazer você dar certo? Sim. Aí eu acho que é um passo muito mais assertivo e produtivo pra gente, né? Com certeza. E você veja que é muito legal porque você passou pelos dois mundos, na verdade, né? Você está nos dois mundos, porque você viveu, jogou, você estava no vestiário, você não é aquele que estavam falando que é empreendedor de palco, sabe? Que ele chega lá no Instagram, no YouTube, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo e tal, e fica passando como deve fazer. Mas, na verdade, nunca teve uma empresa. Nunca fez, mas nunca teve quer que uma você empresa. faça. Ele é um consultor, né? Nossa, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quero ver pandemia arregaçando, 2 anos fechado, e aí, né, porque o papel aceita tudo, né? E você passou pelos dois processos, você foi o jogador e hoje é coach, então, né, para todo mundo que tá ouvindo, você realmente viveu essa história, e isso é o mais legal, porque é muito legal, você fala assim, né, que nem você comentou, porra, o que eu posso fazer para melhorar? Ninguém tem a história igual a minha, todos vão ter que ser diferentes. Eu fiz, deu certo para mim, peguei esses pontos que também deram certo, porque o ser humano em alguns aspectos são iguais, parecidos, né? Então tem coisas que podem também dar certo para ele. Então o que eu posso pegar desse? 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 Coloca num liquidificador. Aí você transforma o seu método, porque eu não entendo nada de futebol. Nada mesmo. E eu imagino que cada jogador tem o seu jeito, não tem? Tipo assim, ou tem 2 jogadores que jogam exatamente igual. Não existe, né? Não. Então, já vem de encontro com aquilo que você falou. Cada um faz a sua história, cada um faz o seu jogo, né? Pegue as referências para você, coloque dentro do seu repertório de referências e coloque o teu sazão. Aí acho que vai dar boa. E seja autor da sua própria história, né? Nossa senhora, já vem com a chinela. Você tem a caneta e o papel na mão, agora é só escrever e fazer, né? Eu vejo pela Isa. A Isa, o ídolo dela é o Cristiano Ronaldo. Então, ela pega todos os pontos positivos dele e fala, o que ele faz? Aí ele chega antes no treino, ele faz isso, ele faz aquilo. E ela segue aquilo, então ela modela alguém que ela admira e é onde ela quer chegar. Então, acho que isso é um ponto. Uhum. Um ponto, você modelar
a pessoa, o que que ela fez para chegar lá? Claro que não vai ser a mesma história, o mesmo Claro. trajeto, mas São pontos de referência. né? exatamente o ponto de referência. Então, É. é um norte, tá? Ele fez isso, então eu vou seguir por esse caminho. Pois é, você contou de toda essa história, né? Então, eu imagino... Você passou quanto tempo fora? Quase 7 anos. 7 anos. Longe da família, Longe da família desde muito cedo, né? Mas Quanto? assim, longe, porque Hong Kong aí já você coloca aí, né? Ué, Um espaçozinho logo assim, ali, uns logo ali. 18 mil quilômetros de distância. Aí é mais longe. Mas assim, processo de distância e de desligamento, ele começa muito cedo no futebol. Então, você já vai se preparando para esse processo bem... nossa, bem legal pra mim como mãe estar escutando isso. Não. Com a Vai se jogadora acostumando A aqui, já. né? inteligência emocional, ela tem que estar Vai em se- mim primeiro. Exatamente. É, Então, eu imagino que você passou muito tempo fora e é normal você ter amigos, certo? Claro. Né? Então, nós estamos também num processo onde a Isadora, né? Ela mudou de cidade, é um novo colégio, é um Nova novo cultura. conceito, nova cultura. E aí, você escolhe suas amizades, Isa? Como que é esse contexto para você? Porque depois eu vou jogar a bola pro Ticão pra ele falar das Pra ver amizades se tá depois, ok. pra ver se tá ok É, com a vamos idade ver, dele, né? vamos Então, ver, na né, verdade, eu como vou fazer vai um ser. callback. Então, primeiro você faz o teu, e aí ele, como teu mentor, vai te dar uma nota pra saber se tá certo. Porque daí, na idade dela, você já estava jogando? Quantos anos você tá, Isa? 12. Já. Aí, ó. É, menino Então, é agora a prova real. Vamos lá. Ai, ai, ai. E aí, Isa, como que você escolhe teus amizades? Eu escolho. Cada um tem sua personalidade, né? Então não vou querer uma pessoa igual eu, que é disciplinada igual eu também. Eu quero uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque quando você tem um laço com alguém, é muito mais fácil, né? Crescer junto é muito melhor do que crescer sozinho. E eu faço mais ou menos amizades online, na verdade, né? Eu não tenho muitos amigos, assim, muitos amigos, entre aspas, assim, na escola. Até porque eu cheguei agora aqui, né? Mas eu tenho 2 amigos na escola. Duas amigas, na verdade, né? E Qual que é o nome delas? Stephanie e Elisiane. Alô, Stephanie! Escute esse episódio de podcast. Única amiga da minha filha. Stephanie Elisiane. Lisiane, por favor, deixa seu like e compartilha que vai ser legal. Compartilha, corta lá no... Bota isso aqui no Instagram lá. É isso aí. E elas te acham. Eu já vi, né, no Instagram, elas acham ela. Como assim? Você toma banho gelado, menina? Não, Onde é que você tira uma me essas coisas? perguntou assim, ó, eu postei que eu tomava banho gelado. Ela falou, mas por que você toma banho gelado? Aí eu até esqueci de responder. Aí no outro dia ela me perguntou. Eu falei, eu sou atleta. É que ela não tem essa visão também, então eu não ia explicar tudo, dar uma aula lá também. Agora é o momento, vai. Vamos ver o que Por você que eu tomo banho gelado? Aham, por quê? Pro meu futuro, pra minha visão que eu tenho lá na frente. Por quê? Porque eu tomo banho gelado às 6 da manhã. Teve quando tava menos 3 graus. Menos 3 graus, 6 horas da manhã. Eu fui lá E assim, ó, fazer um adendo para as mulheres e para as meninas que estão me escutando. Ela lava o cabelo Ah, meu no Deus do céu. gelado. A cabeça. A avó dela queria matar ela. Não, minha avó, Misericórdia. eu tinha que tomar escondido o banho dela. Porque senão ela brigava comigo. Ela falava, ficar uma semana sem falar Enfim, com você. agora que você está. Gelado. Agora que você Semana. está. Falava. Vou ficar uma falava. semana. Vou ficar uma Essa foi semana bem sem boa. falar com você. Aí agora que você tá do lado do teu mentor, você pergunta pra ele se tá no caminho Tá no caminho? certo, Tô no é isso aí caminho, Ticão. mesmo. Eu não tenho essa caixa que você tem, viu? De tomar banho. Eu não consigo. Mas assim, quando você tem uma visão e você cria os teus dispositivos e você acredita neles, tudo é válido. Porque cada um tem as suas estratégias. Se isso te conecta e faz com que você fortaleça a tua visão, ótimo. Talvez para outra pessoa isso não faz sentido, mas se para você faz, isso é importante. A questão da crença, por que existe muita discussão? Porque as pessoas querem congelar o que de fato é o certo. Por causa disso que o conceito religioso muitas vezes nos engessa, porque é do meu jeito, é desse jeito aqui, é desse jeito que dá certo. Não é do jeito que aquilo e que se conecta com você e faz sentido para você dentro da tua realidade e da visão que você possui. Se é assim, ok, vai, toca a ficha. Faz bem para você? Ok. A nossa dificuldade é respeitar a visão das pessoas e a conexão que elas têm com a visão delas. Então, por exemplo, tem gente que acredita que gato preto dá azar.
certo? Aí ele olha pro gato preto e ele tá Coitado. certo por acreditar que o gato preto vai dar azar mesmo, porque ele olha pro gato preto, meu Deus, isso dá um azar, ele tropeça, é a primeira tropeçada que ele dá, foi o gato. ele Como associa fez o com o gato. E aí ele passa o dia todo dele conectado com o azar que ele colheu lá do gato. Bendito gato. Hoje ele tropeçou o mesmo tanto que ele tropeçou ontem, só que hoje ele estava atento para perceber o que ia fazer com que o dia dele fosse ruim. E aquilo começa a se validar dentro dele. E aí toda vez que ele tropeçar no dia ou que aconteceu alguma coisa, ele já vai validar com o gato. E aquilo vai se validando cada vez mais dentro dele para dizer que o gato preto de fato dá azar. Na questão da crença, a crença ela é muito importante, por quê? Porque ela vai ser validada em tudo que você fizer. Ah, eu vou tomar banho gelado porque... Aí você vai, toma banho gelado, você chega no treino e faz um grande lance, você... tá vendo? Foi o banho gelado. Às vezes o banho gelado não ia fazer tanta diferença, mas ele tá validando um comportamento que você vai ter e tá fazendo com que você se sinta mais confiante a respeito disso. Que bom! Ótimo! Faz bem pra você, toca a ficha, segue em diante. Então, pra mim, não faz sentido. E eu vou dizer, cara, eu não abro mão do meu banho morninho. Isso pra mim não faz, mas eu tenho outras coisas Eu que talvez também não. você olhe e fala, cara, que ridículo, Mas eu já cara. tomei. O cara faz isso, não creio. Então, cada ser humano vai criando seus dispositivos que lhe fazem se sentir mais seguro, porque a grande busca nossa como ser humano, e a gente às vezes deposita até isso em outros aspectos, e aí a gente entra na espiritualidade, na religiosidade, é a busca da segurança e da confiança. É você sentir que você está sendo protegido. E aí, para você se sentir protegido, você faz isso, você faz aquilo, para se sentir seguro, para entrar em campo, você dá 3 pulinhos, você joga a mão para cima, leva a Sim. Bíblia, É o pede para ritual. Jesus, pede É para o Maria, ritual. pede para Paulo, pede É o para Pedro, ritual. pede para João. Se Sim. o cara falar para você, você levanta os dois braços e grita Buda, e o cara vai resolver, vai, o cara levanta e faz. Por quê? A grande busca do ser humano é encontrar segurança, confiança. E aí o futebol ele é um espaço da mãe de todas as nossas inseguranças, porque ele tem um fator imprevisibilidade muito grande. A gente combinou o podcast, eu cheguei 20 minutos antes, a gente fez ali. O fator imprevisibilidade aqui é pequeno, então nos traz mais confiança e segurança. Agora solta a bola lá no campo e diz assim, vai jogar como acontece. O fator imprevisibilidade é muito grande. Quando você aumenta a imprevisibilidade, você tira a confiança. Quando você tira a confiança, você vai buscar dispositivos. E aí, crença, fé, religiosidade, espiritualidade, superstição, tudo isso Você se vira um terreno agarra- muito, muito fértil. Você se agarra no que vira ali. É verdade. Isa, Olá. o banho gelado. O banho gelado. Qual que é o misticismo? Por que você toma um banho gelado? Não do propósito, agora falando Como você se sente? biologicamente. Uhum. Porque o que faz o banho gelado? Pra mim? Uhum. Não, pra você, qual que é o propósito dele? Né? Isso Qual que é a coisa do GA, biologia? né? É do GA. Vou falar pro Perão assim, ó, você tá fazendo as pessoas tomar banho gelado de manhã, seu filho de mamãe. Ô, Pedrão, E aí? meu Deus. Não, eu tomo banho gelado porque eu escutei do Geração de Atletas e eu falei, vou fazer. Na Uhum, primeira semana eu não consegui. uhum. Mas é aquela questão, né, do 21 dias você cria um hábito. 90 dias você cria um estilo de vida. E aqui estou eu, há mais de um ano, tomando banho gelado todos os dias. E eu realmente me sinto mais forte. Porque eu falo, tomei um banho gelado e eu vou conseguir passar por aqui também. Uhum. Te faz, na verdade, se sentir confortável no desconforto. Ei! Garota. Não, e às vezes É ela isso. fazia assim, eu hoje eu vou tomar um banho quente porque eu mereço. Então o banho quente pra mim é um merecimento. Antes ela fazia isso no domingo, agora não mais. Não consigo, porque água quente me dá um coisa, tipo... Não, Coisa não vai. gostoso. Ah, não Ui. vai. Ai, gostoso. Não. Tá muito gostoso. Tipo, me faz... Tipo, eu não gosto de tomar banho gelado. Quer dizer, não é confortável você tá lá, tá inverno lá e Tá tomando banho inverno. gelado. Não é confortável, É. é muito desconfortável. E eu grito no banho. Mas sabe o que eu faço? Tô no banho e falo 1%. Fala. Eu grito no É, banho. cara. Eu Tá grito dando no boa, banho. Ticão. Tá, Tá dando ó, boa. tá aí, Aí eu O fico trampo tá 1%, massa, 1% tá dando boa. respira. Tá, né? Tá. Mas você sabe que isso aí que ela tá dizendo, por exemplo, né? Tava conversando com um atleta esses dias, ele pegou e falou algo, e aí ele não cumpriu algo que ele falou. E eu disse pra ele, falei, mano, não prometa algo que você não cumpra, porque assim, ó, não importa. Quando você diz algo e você mesmo não cumpre algo, você quebra um código com você mesmo.
Você quebra um código com a tua célula, com o teu organismo, com os teus ossos. E aí, quando você disser assim, ó, eu vou chegar, o pessoal lá dentro de você vai dizer, não chega não. O cara falou que não ia tomar Coca-Cola, tá aí tomando Coca-Cola o tempo todo. O cara falou que não ia fazer isso, tá fazendo. O cara falou que aquilo. Então, quando você cria um código, respeite o código que você criou, não porque por causa de Deus, por causa de fulano, por causa do Beltrano, por causa de você. Porque quando você cria um código e respeita esse código, quando você tem algo poderoso e que você se conecta com isso, você diz que você vai chegar lá, o teu corpo te respeita. O teu corpo diz, ei, gente, o cara falou que ia tomar banho gelado aí, mano, ele tá tomando. Então, quando ela diz que vai chegar lá, gente, respeita e recruta energia, manda pra essa guria que ela é chata pra cacete. E quando ela fala que vai chegar mesmo. Então, você criar esse respeito próprio, você fazer com que o teu corpo respeite a grandeza dos teus sonhos é fundamental. Perfeito, olha, mais um impulso pra Me você. escreveu aqui também. Porque talvez inconscientemente eu talvez pensava isso. Isso me deu uma clareza agora bem... Aí, ó. Uhum. Tá complementando a mentoria. Ao Nossa, vivo. nem acreditar ao vivo e a cores. Hein? A presença. E esse desconforto, né, que nós temos todos os dias, eu acho que o atleta ainda mais, né, porque o desconforto do atleta vai à exaustão, tipo, sinistro mesmo, né, Porque é físico e mental, é físico e mental, né, a Isa falou assim que tem um jogador lá que ele entra num balde de gelo, numa banheira de gelo depois do jogo, como que era aquele esquema que você No tinha montado? pós-jogo, né? Pós-jogo? No pós-jogo, a porque é pra crioterapia. recuperar o músculo, né? Isso aí eu Porque fiz é muita muito já. intensidade, 90 minutos. 90 Explodindo. minutos lá, Isso e aí. depois como que é o processo? Eu não sei. O processo de... Começou essa conversa aí, Uhum. que me trouxe muita tristeza, porque eu odeio gelo. Odeio. Meu cérebro chega a trincar. Ai, ai, Eu ai. amo E aí- gelo, eu amo gelo. É a mulher de gelo, né? Tem que ir pra Finlândia. Vamos Cara, ver. eu como lembro que é. quando eu cheguei na Grécia, a gente tava nevando um jogo lá e o meu pé congelou. E aí eu cheguei no vestiário, assim, o treinador falando, eu entrei direto no banheiro e me joguei debaixo da água quente, assim, fiquei lá debaixo da água. Os caras foram me procurar. Eu falei, cara, me deixa aqui. Um frio danado, eu odeio frio. E aí, esse processo do gelo é um processo de recuperação muscular, né? Eles chamam lá, você entra lá, fica lá 5 minutos no gelo, né? 5 Coloca o gelo minutos? assim, fica lá 5 a 7 minutos. Meu cacete. E O banho gelado é de boa, uma banheira de gelo. a banheira de gelo é Isso osso. acontece com todos os jogadores? Não, depende, assim, porque Depende do se torna uma clube, né? obrigação, assim, pós-jogo. Por exemplo, quando você tem jogo quarta e sábado, você entra num processo de desgaste muscular muito grande. Porque geralmente a dor do jogo chega entendi. 48 horas depois do jogo. Então você vai jogar na quarta, aí na quinta-feira você faz ali um treino regenerativo, na sexta começa a dor muscular do jogo de quarta, e no sábado Ah, é você verdade, joga. hein? Jogo de Não é que nem o volta. treino. É, né? então cada você vai tre- fazer o gelo depois do jogo, você vai treinar, você vai fazer o gelo depois do treino, você vai fazer gelo na sexta e você vai pro jogo sábado. Nossa. Então você entra nesse processo de desconforto para poder recuperar e tudo mais, mas é ruim, eu não gostava não. E a cada Fazia 3 obrigado. dias, né, o jogo. É, Cada quando- 3 dias. Eu acho isso um absurdo. Aqui no Brasil Não ele- dá tempo de se Se recuperar. recuperar, né? 3 jogos. Sim. Quer dizer, um jogo a cada 3 Sim. dias. aqui no Brasil é bem difícil. Então esse processo de distância, assim, os 5 anos que eu joguei aqui foi pauleira, assim. Você joga, por exemplo, você joga quarta, que você joga fora, né? Então vamos supor, você joga quarta em casa e você vai jogar sábado fora. Então você Tem joga viagem, quarta, né? Cansaço de você viagem. às vezes você nem volta para casa. Na quarta-feira você já vai para dentro do CT, acorda cedo, viaja. Por exemplo, eu morei em Recife durante 3 anos, morei em Fortaleza também 1 ano. Você mora longe do centro, então todas as tuas viagens são 3 dias, são 2 dias. Né? Eu morei também em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Meu Deus do céu, para você encontrar a civilização demorava, né, um tempo, né? Porque você tinha que Nossa. viajar até Cuiabá para pegar o avião, então era 4 horas de ônibus até Cuiabá, para daí você pegar o avião em Cuiabá e ir para São Paulo, para daí para você deslocar para o lugar que você ia para jogar ali, né? Quando estava jogando a Série B. Então, você jogou, por exemplo, aí você joga no sábado fora, aí você volta no domingo, aí você vai para casa ali, segunda-feira treinou, concentrou segunda-feira à noite, terça treino, quarta jogou, quinta viajou, e você entra nesse processo. O ano Se você está inteiro. disputando outra competição, Copa do Brasil, você está disputando Meu Deus, que Libertadores, confusão. Gente, Você não para em casa. haja joelho, Três. haja músculo, haja fôlego, né? você não para em casa. São Nossa. 3... Ah, me esqueci o que eu ia falar agora. São 3... Não, o que eu ia falar? 3 dias para cada jogo.
Não, esse eu já falei. O Atlético Paranaense agora, o treinador que jogou. Ah, que são tava 3 aí. competições, É. né? Envolvidas, então. Entendi. 21 São 3 dias, campeonatos. eles tiveram São 7 3 campeonatos ao jogos, mesmo tempo. né? Por isso que Nossa. são tão corridos os jogos. E daí as pessoas, na verdade, só veem a glória mesmo. Né? Aí vem, Isso. vem um torcedor Dos lá perrengues. e vai xingar o cara e fala, você é um merda. E o cara, É. né, no sacrifício. Sim, faz parte do futebol, né? Bom, bom, a gente está falando do desconforto, e o grande desconforto, por exemplo, assim, né? Eu tomo um banho quente. Com certeza. A Sheila Eu sou a única também, o louca Ticão que também. será que Você é a toma única- demais? Então, você está caminhando contra a correnteza, porque você está fazendo uma coisa diferente do que a maioria faz, certo? Uhum. E como que é, Ticão, essas pessoas que caminham contra a correnteza? Porque você tem muito contato com essas pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que querem o sonho, né? Eles querem o milagre, mas às vezes não querem a peregrinação, né? É. E aí tem muito disso. Então, o que acontece? Como que é caminhar contra os 99? É que, na verdade, existe uma cultura e um padrão formado. E essas culturas e esses padrões fazem com que todos se modelem a isso. Então, existe um processo de modelamento do que todos estão fazendo. Quando você decide a fazer algo fora da curva, você vai precisar sair do modelo cultural padrão, do que todos estão fazendo, porque todos estão tendo o mesmo resultado, certo? E aí, para que você possa ter um resultado fora da curva, você vai precisar entrar num novo padrão. Você vai precisar construir um novo padrão. Você vai precisar entrar num processo de transformação. E você vai precisar transformar de uma forma mais rápida, porque o que acontece? Para que você possa ter um resultado, um crescimento, um desenvolvimento e um resultado melhor, você vai precisar, aquilo que você aprenderia em 10 anos, aprender em 1. Aquilo que você faria em 10, fazer em 1. Aquilo que você iria ganhar em 10, fazer em 1. Então você vai precisar recrutar mais energia, mais concentração, mais foco, para que você possa ter um resultado maior. E ganhar, o que você ganharia em 10 anos, ganhar em 1, demanda aquilo que você trabalharia em 10 anos, trabalhar em 1. Meu Deus. Não é? E aí o que acontece? Eu lembro que na minha adolescência, por exemplo, a minha mãe uma vez chegou pra mim, eu tava meio bitoladão também. E assim, eu bitolei total. E eu falo isso pra molecada, né, que tá começando. Assim, olha, ou você enche o tanque, ou nem vai. Ou nem vai. Porque essa é uma jornada de tanque cheio. Ah, não, deixa eu colocar só 30 de gasolina aqui, porque vai que não dá certo, eu economizo 200. Não vai. Não vai porque é uma jornada de tanque cheio. É uma jornada bitolada. É uma jornada totalmente bitolada. Você entrar num processo como é o futebol. E aí, ou você sai do padrão, ou você sai do normal e entra num processo agressivo de comportamento, de vida, de atitude, ou nem vai. É aquela história que eu falei de você ir contra um tanque com a faca. Não vai, que você vai fazer um esforço burro. Você vai perder tempo. Ou você recruta a tua bazuca e vai com força, ou nem vai, porque é perda de tempo. E aí muita gente fala pra mim, eu sou um pouco agressivo nesse sentido, mas pra mim quem tá à exceção e quem tá indo contra a correnteza é quem assumiu o risco de ter um plano. E ele não abre mão. E o plano B dele é fazer o plano A dar certo. Boa. Agora, Não, quando você vai com 3 tipos de plano, você já tá se programando para não dar certo. Se você tem um plano B de vida, você tá programando uma via pro fracasso do plano A. Ah, Ticão, mas e se não der certo na frente? Se não der certo, aí você decide fazer alguma outra coisa lá na frente. Agora, assim, eu não planejei para dar errado. E eu não conheço amigo meu que planejou para dar errado e deu certo. Também não conheço. Boa. Então, assim, dentro de uma profissão como o futebol, se você quiser se meter no futebol, ou você assume o risco 100%, é 100% de risco e 0% de certeza. Se você não tem caixa para assumir isso, não vai. Se você quer 50% de certeza, não vai, porque não é o teu lugar. Vai fazer lá o processo natural que todo mundo faz, então. Agora, tem determinadas profissões que vão demandar, você vai dizer, qual que é a segurança? Um atleta mandou essa mensagem para mim, a gente está levando agora, a gente fez uma seletiva para Malta e tal, e daí tem um custo e tal, o atleta me ligou, falou, Ticão, eu quero ir, eu vou, porque ele passou na seletiva. E aí ele falou assim, não, mas e qual que é a segurança para eu ficar lá? Aí, eu falei, 0. Mas como assim? Eu falei, 0. Você vai lá, você tem que ir bem, mano. Como é que eu vou te dar garantia? Se é teu potencial e a tua performance que garante a tua garantia. É você ser o melhor.
Se você for mais ou menos, não sei. Tá tudo na tua mão, maninho lindo. Mas daí é difícil. Falei assim, por causa disso que chega a 1%. Ou você vai com tudo, Por ou causa você vai disso. com nada, né? Por causa disso que é 1% que chega. Porque a insegurança gera na galera o seguinte, mas é inseguro. E aí a primeira grande seletiva. Qual que foi? Eu falo pros meninos, né? Qual foi a primeira grande seletiva do mundo? Jesus. Jesus fez a primeira grande seletiva. Pô, o cara... Tá, mas deixa eu abrir um parênteses agora, porque realmente eu sou, né, analfabeto. O que é seletivo? Seletivo é quando você faz uma peneira, por exemplo, um teste. Você bota lá, coloca lá 300 moleques para poder selecionar quem que são os melhores ali para poder levar para o clube. Por exemplo, os clubes, para poder selecionar atletas, que eles fazem? Gente, abrimos aqui uma peneira. Vamos fazer uma seletiva, vamos fazer um teste. Vai pegar os melhores. É a faculdade. Vai pegar os melhores. É o vestibular da bola. Você vai ver quem que são os caras. Gostei desse vestibular da bola. É, o vestibular. Bem legal. Gostei dessa festa. E Bem aí, legal. quem Agora são os entendi. caras lá? Tem 3 vagas aqui, passa 3. Por exemplo, no teste que eu fiz para o Atlético Paranaense, passou 2. Passou eu e mais um moleque. Tinha lá 500 moleques fazendo teste. Nossa. Entendi. Entendeu? Então, daí esse é o teste. E daí, qual que é a primeira seletiva mesmo? Não é o clube que faz, é você que entra na seletiva. Por causa disso que eu digo, ou você é 1% e nada contra a correnteza, porque você já tá fazendo a seleção natural do processo. Eu falo para os meninos aqui, Jesus fez a primeira seletiva. O homem lá multiplicou pão, a galera falou, cara, negada, fome a gente não passa, vamos ficar com o cara aí. Daqui a pouco ele transforma água em vinho. Mano, aí vinho bom nós vamos tomar também, segue o homem. E não sei o que, daqui a pouco passa um cara aleijado lá e fala, mano, levanta e anda. A galera fala, mano, e inclusive se der problema aqui, a gente tem o cara para curar. E aí começa a rebanhar multidões. E daí Jesus olha e fala assim, cara, deixa eu fazer uma seletiva aqui para ver quem que é os caras que vão ser pau-ferro mesmo e vão seguir o barco. E ele fala, gente, é o seguinte, a batata vai assar e o trem vai ficar pesado. Daí fica 12. E aí desses 12, Jesus olha e fala assim, é o seguinte, se vocês quiserem zarpar e tocar ficha, eu não preciso de vocês, não. E aí o apóstolo Pedro olha para Jesus e diz assim, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida? E aí permanece 12. Então, a primeira grande seletiva é essa daí. É a seleção natural de saber se você quer abraçar a dor junto com a glória que está sendo... E aí os discípulos, eles abraçam a dor porque eles sabem com quem eles estão lidando. E eles falam, não, nós vamos abraçar essa dor aí porque a gente sabe quem você é. Então, a primeira grande seletiva não é nem se você vai passar no teste no clube, é se você vai passar... Se a tua visão faz sentido para você ter uma atitude, um comportamento que estão alinhado com a tua visão e com o teu sonho. Perfeito. Sensacional. Sensacional. Até me entreti aqui, eu falei assim, Eu também fiquei. Eu fiquei assim, hipnotizado. Eu falei, caralho. E assim, deve ter muitos que têm talento, mas acabam não se desenvolvendo por falta de inteligência emocional. Então, é sobre talento. E aí que é uma pegada muito, muito massa do esporte. Porque assim, eu convivi com atletas melhores do que eu. Eu convivi com caras muito melhores e piores. E teve cara piores do que eu que chegou em lugares muito melhores do que eu. E teve os caras melhores do que eu que sequer chegaram. E aí, às vezes, o talento atrapalha, porque o cara confia no talento. Você entendeu? O cara fala, só talentoso, ele confia no talento. E o outro acredita no poder do treino. E o cara se desenvolve. E o cara cresce. E o cara que está no talento, ele fica na inércia do talento. Uhum. E ele não traz recurso para o talento. E o talento dele não ganha vida. Porque uma coisa é você ter talento, outra coisa é você transformar o talento em produtividade. Falar que tem o talento e ter talento é lindo, mas transforma isso em produtividade. Transforma isso. E aí tem o cara ali que é mais ou menos, meia boca, mas ele ganha vida porque ele faz com que o pouco talento que ele tenha gere produtividade coletiva. E aí ele se transforma em importante, e quem é importante é insubstituível. Agora, quando o teu talento é uma expressão da tua individualidade que não ganha produtividade na coletividade, você começa a se ilhar, e aí você é substituível, porque bom tem outro bom também. O grande desafio do atleta não é ser bom, é ser insubstituível. Porque quando você entra no patamar do insubstituível, você entra no patamar de que é necessário a tua presença para que a Isadora consiga também render melhor. A tua presença faz com que a Sheila, a tua presença faz com que a gente aqui seja melhor. Agora, o cara que só acredita no talento, a presença dele faz com que ele seja melhor. E aí, hoje, no nível de competitividade, de coletividade que o esporte promove e que o mundo corporativo precisa, é de um cara que não potencialize, que busque só o seu crescimento, mas que faça com que as pessoas que estejam perto dele possam respingar o poder desse cara e ele se torne um cara melhor. E aí, esse cara ele é insubstituível. É isso aí, 100%. E aí,
a gente vê essas pessoas, essas crianças, os insubstituíveis, os incontornáveis, a stepdaughter incontornável. Agora falando da Isa, né? E a Isa tá numa geração, né, Isa? A geração. Qual que é a geração? Qual que é a geração? O nome da tua geração? Qual que é? Tá na camisa aqui que eu não Não, vou virar. não é Mas essa é 1%. geração. Essa aí é a Eu outra sou Não, geração. gravado no coraçãozinho, geração 1%. Viu só? É isso aí. A minha é. Qual que é? Tem a geração, né? Não tem as gerações? XX, XY, que são as idades, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 37. Eu tô com 35, então nós assistimos Dragon Ball. É pior que Não, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então aí você era de outra. Então Mas você eu sabia, Não. porque os meus amigos tudo assistiam Dragon mas Ball. ele Você jogou foi embora Super Nintendo? cedo, né? Isso, Superstar Soccer o você jogou? Mega Drive era Superstar Soccer, Eu conhece. não tô esse aí entendendo conheço. nada Aí, ó, do que viu? estão falando aqui. É Superstar Soccer Deluxe. Entendo FIFA só. E aí a narração era boa. Interceptou? Não era isso? Era assim, né? Claro que era, cara. Mais engessado, impossível. Só uma... Mas era muito Gol! massa. Acabou, gol! Era bem legal. Um dia eu coloco um Superstar Soccer. Esse Tinha os bugs, você descobrava isso. Aquele que dava o chapeuzinho por trás, assim, o cara, era muito fácil fazer gol. Mas enfim, hoje eu perco pra Isa, com certeza, né, no PlayStation, mas é que você não posso, né, não tem nem como ganhar, né, cara? Não tem nem como. Mas no Street Fighter, eu detono. Não, mas no FIFA, Esses eu dias dei eu 4-0. Daí no Street Fighter ele ganhou do goleado. O que você ia falar, Ticão? Esses dias eu comprei Mortal Kombat. Nossa. Eu comprei Mortal Kombat, minha filha tava lá, eu falei assim, agora nós vamos jogar esse trem aqui, eu vou deitar em você, moleque, me respeita. Ele já tá jogando melhor do que eu, já. A gente pegando esse trem do videogame, do Super Nintendo, do Superstar Soccer Deluxe, essa geração de hoje em dia, como está? Porque você tem muito contato com essa geração, vamos dizer assim, dos 12 até o quê? Uns 15, 16, essa galera que tá nessa transição de adolescente, porque... Né, É uma idade difícil. É uma idade difícil, né? Então a gente pode pensar que essa é a geração dominante de dificuldade. Né? Então, Sim, porque é tudo muito fácil. Então, como você lida com essa geração? O que essa geração faz hoje em dia? Como que tá isso aí? Você consegue enxergar isso? Olha, Deus me deu essa graça de poder estar misturado com jovens, assim, desde cedo, né? E agora, assim, eu tenho estudado, assim, esse comportamento do adolescente e se bate muito no comportamento desse adolescente e eu faço algumas ressalvas. Porque, assim, o mundo que eles vivem é um mundo também programado pelos pais que estão educando eles. E os pais de hoje têm muito mais medos que os meus, por exemplo, que os nossos. Eu cresci com os meus pais sem tantos medos. Agora, nós temos medo, eu tenho medo. Eu não solto meu filho como meu pai me soltou. E, assim, por que é uma geração mais insegura? Porque nós somos pais mais inseguros. Sim. Nós programamos a insegurança dos nossos filhos. Então, todas as vezes que eu estou fazendo, por exemplo, a mentoria, que os pais me contratam para fazer a mentoria do seu filho, eles acham que o problema é o filho. Eles vêm e aí quem toma a porrada é o pai. Mas a mentoria que você aplica é pai e filho? Eu aplico no filho, mas os pais participam também. Ah, que legal. E daí é reflexo. Porque É assim, reflexo qual do que é o pai. maior programador da vida do filho? Eu vou participar de um momento, mas se eu não educar esse pai, eu saio de cena e o pai segue fazendo cagada. Então o pai precisa ter acesso à inteligência, à estrutura e, sobretudo, à informação, porque assim, ó, a gente sabe tudo sobre o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Rodrigo e o Vinícius Júnior, mas não sabe nada, nunca leu sobre o filho. E daí, quando eu faço o processo de mentoria, o que eu faço? Eu levanto um monte de informação, eu entrego umas 25 páginas sobre o filho, para o pai. Eu falo assim, ó, leia aí. E aí o pai lê e fala, nossa, é assim, eu digo, esse aí é o teu filho. Então, levantar informações e uma leitura de um ângulo e de uma dimensão que ele nunca viu. E isso acontece mesmo? É isso? Você Isso escreve... eu escrevo todas as sessões que eu tenho com os adolescentes, eu escrevo todas elas e você passo passa para os os pais. Nossa. E Caralho, aí, que da hora. então, antes da primeira sessão, eu tenho uma sessão com o pai. E com a Big mãe. Data. É um Big Data do jogador. E daí eu pergunto, o pai passa, o pai e a mãe ali, às vezes as mães participam, às vezes os pais, e eu levanto ali informações da estrutura familiar, da relação, pai e filho, momentos,
traumas que foram vividos. Para mim é importante saber isso, porque eles codificam e eles constroem muitas formas de pensar dos filhos. Qual que é o formato da família, tudo. E daí eu inicio o processo. O processo com o jovem, ali, com o adolescente. E aí é bem legal, é bem importante, porque assim, os pais, eles é uma geração que bate muito no adolescente. Porque na minha época era assim, porque na minha época era assado. Às vezes o meu filho fala alguma coisa e fala assim, mesmo, filho? Como é que você sabe esse trem aí? As crianças hoje, os adolescentes, eles têm um processo e eles têm uma capacidade de ter acesso a informações que a gente teve com 25. Eles têm com 8. É verdade. Eles A têm gente com veio pela 10. isso, na verdade. Não, a Eles gente têm nem com tinha, 12. tem coisas que a gente nem tinha acesso. É uma geração que, a respeito de empatia, de natureza, de pertencimento, de sentido, que é muito melhor do que a nossa. O meu filho se machuca muito, ele fala assim, pai, mas olha, machucaram ali. A gente matava sapo. Cara, nós éramos um bando de imbecil que chutava cachorro, matava galinha. Ou adolescência idiotada. Mas ninguém fala disso. Todo mundo fala, na minha adolescência era o cara, era nada, era um imbecil. Sabia nada. Batia em cachorro, fazia um monte de besteira, matava sapo, um imbecil. Que se eu olho hoje uma criança fazendo isso, eu falo, nossa, que criança. E essa geração é melhor do que a nossa. Bem melhor. Muito mais empática. Tem muitas coisas que são muito melhores, mas que ninguém vê. Por quê? Porque o nosso foco é negativo. O nosso foco é só apontar o que é o erro. É uma geração muito melhor. Só que o que acontece? É uma geração que é programada muito mais pelos erros, pelos medos e pela angústia de um mundo moderno muito mais voraz e hostil do que na nossa geração. É isso. E aí o que acontece? É uma geração mais amedrontada. Mas essa voz, e aí eu estava estudando sobre isso exatamente sobre essa semana. Por quê? Qual que é os grandes programadores de confiança e por que é uma geração mais amedrontada? Exatamente porque a gente cresce com o filho, cuidado, filho, isso aí é perigoso, filho, pelo amor de Deus, junto, Vai filho, cair. vai cair, filho, você sai daí. Meu pai não ficava falando pra sair de cair daí, eu caía lá de cima, tomava um tombo e já era. Eu já não, eu já fico falando, filho, sai daí. E daí o que acontece? Essa voz do pai, ela vai se prolongar na vida adulta e na adolescência do filho como assim, ei, eu acho que eu vou cair. E será que eu vou cair? Será que eu vou ganhar? Tô com medo. Tô com medo. Esse medo que eu tenho se prolonga na vida, na adolescência e na vida adulta dos Instala nossos na filhos. cabeça. Agora, assim, questão de informação, de conhecimento, de empatia, de vida, de natureza, de ecologia, Nossa, de de amizade, de conhecimento, É uma geração muito melhor que a nossa e precisa ser dito, ninguém fala sobre isso, mas é muito melhor que a nossa. Então, o trabalho, de verdade, ele é muito mais dos pais e da geração dos pais do que do próprio filho, né? Porque nós somos responsáveis, então, né? Demais. Né? Nós somos Sim, responsáveis. sim. Então, se está acontecendo algo que você está vendo, que você acha da tua cabeça que é ruim, ou é a tua percepção E sobre é muito aquilo, né? espelho, né? É muito espelho. Então, será que realmente, né? Então, fica uma questão no ar. E aí, você comentou comigo que você tem essa mentoria, né, com o filho, mas que também é com o pai. E o pai, normalmente, tem mais ou menos que idade? 30, 40? Entre 35 e 50, né? Porque tem jovens Então, você veja que os valores, o propósito e quem a pessoa é, quem são os pais, ele já tem uma figura dele mesmo, né? Já está impressa nele. E ele também vai ter um desconforto mental, Vai, porque ele vai ter que mudar. vai. E como que é esse desconforto mental, Pro não pai, pro né? filho, mas pro pai? E aí? O primeiro desconforto é uma coisa bem interessante dos pais que eu tenho percebido, é que assim, o meu filho não me ouve. Essa é uma dor muito grande do pai. Só que a primeira pergunta que eu falo é o seguinte, você ouve? Toma. Você ouve teu filho? Porque assim, os pais, eles estão na condição de professores, de sábios, e que quem fala sou eu, você cala a boca e me escuta. Você não sabe nada, você não tem experiência, me escuta. Mas não está aberto a ouvir o que o filho tem a dizer e as dores do filho. E aí o que o filho faz? Ele entra num processo de distanciamento e vai falar para quem? Ele vai falar para quem ele confia e para quem ouve ele. E aí o cara me contrata para quê? E eu vou ficar ouvindo. Eu fico ouvindo. Eu sou o ouvido que o pai não quis ser. E daí eu falo assim, tá, fale aí. Que triste. E você começa um processo onde a criança está totalmente engessada, o adolescente está engessado, porque ele não está acostumado a ser ouvido.
Então, o primeiro passo desse processo de desconstrução é o seguinte: valorize, escute o que o teu filho tem a dizer. E eu entrei nesse processo de desligamento na minha família, por exemplo, porque assim, o Ticão não ouve ninguém. Eu escutei isso já. Eu já escutei, o Ticão não ouve ninguém. Depois que eu passei todo o processo, eu olho para trás e digo assim, tá, mas quem que me ouviu aí nesse processo? Alguém estava com o ouvido para dizer, Ticão, vem aqui. Me conta quais são as tuas dores aí no futebol, como é que funciona, eu quero te ouvir, posso te ajudar, como é que eu posso ser luz para você? Como que eu posso ser útil? Como é que eu posso ser útil? Tem algo que eu possa fazer? Tem alguma dor que você está sentindo, algum medo que você tem que eu posso participar? Eu queria estar junto contigo nessa jornada. Agora, assim, tem aquela voz assim, tá, você tem que fazer isso, meu filho. Aí você diz, não, mas não, eu não quero alguém que diga o que eu tenho que fazer, eu quero que alguém escute o que eu estou vivendo para poder me ajudar no processo da minha dor. Que jogue junto. Que jogue junto. E aí o que acontece? Os pais, no intuito de ajudar, eles têm que sair da cadeira do professor sábio, fudidão, e eu que falo, para entrar na cadeira do vem cá, senta aqui, eu estou à disposição, como posso te ajudar? E aí, quando você tira essa atenção, porque quando você codifica o teu filho só ao ouvir e ele não participa do processo de construção, e aí que eu te digo, essa geração é melhor que a nossa, porque eles querem participar do processo de construção. O meu filho tinha 6 anos de idade, a gente morava na China, e a gente esteve no maior tufão da história lá de Hong Kong, que foi o Mangkhut, foi 298 ou 310, chegou até 310 km por hora. E aí você participa de todo aquele processo de colocar o tape ali na janela e tal, você vive a ansiedade do momento e tal, muito embora Hong Kong seja bem estruturada para passar esse tipo de Ele já tem uma estrutura para isso? Tá, eles têm, assim, os prédios são tudo já construídos dentro dessa... são tudo preparados. Tanto é que, assim, ali em Hong Kong teve, por exemplo, 3 mortes. Nas Filipinas teve 200, 300 mortes, né? Nossa. Pega aqui no Brasil pra ver de mortes. Hong Kong Transformers. O prédio se transforma. Que legal. E aí, nesse processo aí, a gente passou ali o furacão e tal. E daí, no outro dia, a gente foi passear pelo parque que a gente morava ali, e o parque estava todo destruído, né? As árvores, tudo, né? Era um parque bem bonito. E aí o meu filho chegou pra mim e falou assim, ô papai, amanhã vai ter outro furacão, né? Eu falei, não, filho, o furacão foi ontem. Não, vai ter outro. Eu falei, não, filho, foi ontem. Não, papai, vai ter. Eu falei, filho, foi ontem! Eu cheguei no treino, os caras falaram assim, gente, amanhã vai ter furacão, tá? Então não sei o que. Eu falei, Toma essa. Chinelada do filho. Não escuta, porque não tem credibilidade. E a gente cresce olhando para os nossos filhos sem dar credibilidade e voz para eles. Eles crescem e depois eles não falam mais nada e a gente diz que eles não nos escutam, mas a gente que constrói esse ambiente hostil, onde o pai não estimula e não ouve o filho. E aí depois tem que contratar o fulano para ouvir. Nossa. E a gente traz isso dos pais, né? Os Com pais certeza. trazem Nossos isso pais dos eram assim, pais e dos exato. pais. Sim. Então, ainda somos pais e melhores, É isso aí. né? Essa é a Agora vamos falar de coisa boa. Agora vamos falar sobre potência, de 390 km por hora do vento. E a gente está falando de 1%. Como gerenciar esse 1% dentro de você? Como segurar essa força? Como impulsionar ela para o teu crescimento, para as suas metas serem concretizadas? Visão, porque assim, a emoção que geralmente a gente está vivendo no momento presente, às vezes ela não é das melhores. Por exemplo, vamos lá, se eu for codificar o meu comportamento a partir da emoção do momento, eu na base, num time ruim, num vestiário fraco, numa concentração que me dá comida mais ou menos, que é a grande maioria desses atletas que hoje estão aí jogando lá fora do Brasil, eles foram criados nesse ambiente aí. Hoje tá melhor até, mas quantos jogadores vieram de clubes pequenos? O cara tá dormindo com um rato, o cara tá numa concentração péssima, o campo é ruim, o profissional é péssimo, tá ali, é uma verdadeira bosta. Se ele... é verdade, é bem isso mesmo. É verdade, tem vezes que não tem nada pra comer, tipo, como pão com salsicha. Cara, a gente foi, por exemplo, quando quando eu tava na base, a gente ia disputar muito campeonato, assim, a gente vivia assim, disputando campeonato e viajando e tal, e Natal e Ano Novo dentro de ônibus. E a gente foi pra um lugar, cara, que os banheiros, todos eles estavam já entupidos
Todos eles. Quando eu falei bosta aqui, eu tô falando agora na parte física mesmo. Fetal. Fetal. A bosta estava no vaso. Estava ali. E, Estava cara, lá. não tinha lugar pra você ir no banheiro. Nossa. Você tinha que... Ao não ser fazer em cima da outra. Isso, exato. E aí Puta que essa pariu. sensação não é legal, né? Nossa. Então, assim, você viver por visão é exatamente isso. É você ter algo que possa proporcionar com que o teu comportamento hoje seja estimulado, seja inspirado por algo que está no longo prazo e não está na sensação e na emoção no presente, porque o futebol ele te proporciona muita sensação negativa. Ele vai te proporcionar 1001 frustração para uma alegria. Eu vivi durante 10 anos debaixo de visão. Eu vivi de 10 anos debaixo de visão. Visão e visão. E quando eu, por exemplo, fiz uma cirurgia grave no meu quadril, que o médico chegou para mim e falou assim, ó, você não pode mais jogar bola. Acabou a tua carreira. Eu tinha 30 anos. E eu fiquei 1 ano parado por causa disso. E aí eu vou retomar minha carreira, eu preciso retomar como? Com a sensação de que eu tenho um quadril de um idoso, um quadril que não dá mais para jogar, um quadril de que não tenho mais condição, eu vou me conectar com uma visão. O que a gente tem, às vezes, é só visão. Tá cheio de moleque agora com 12 anos, com 14, dentro de concentração, dentro de lugar ruim, sendo maltratado, vivendo longe da família, com saudade, tá difícil pra caramba, e ele tá vivendo por visão. E é isso que vai salvar o comportamento dele. E é isso. Então, para que você possa recrutar a energia que vai fazer com que você viva um comportamento hoje que esteja alinhado com o teu sonho, ou você tem visão clara, ou você não aguenta. É a força. 390 km por hora. Entendeu, 1%? Entendi. É. Tem que Eu já alimentar essa preparo a visão mãe. aí Eu já todos os preparo a mãe. dias. Sempre falo, mãe, ó, eu vou embora, mãe. A minha avó, ela fica louca. Minha avó fica louca quando eu falo isso. Eu falo, Ai, "Nossa, ai, ai. prepare já." E você, Isa, qual que é a tua visão, então, né? Se o Ticão comentou da visão, qual é a sua? A minha é seleção. E como ele falou, né? A sua visão tem que estar alinhada com o seu comprometimento, com o seu sacrifício. E é difícil. Por isso que só 1% chega. E é difícil você manter a constância. Porque, tá, fiz o primeiro dia, tá. E o resto? Vai ter que fazer por 10 anos a mesma coisa. E pensar no longo prazo, né? Porque as pessoas, até dessa geração, eu falando da minha geração aqui, elas querem tudo rápido. E a tecnologia, ela faz isso, né? Você vê um vídeo no YouTube, lá aparece anúncio, 3, 2, 1, quer pular. Eu sou assim, sabe? Porque aparece anúncio, e quando eu não tenho negócio de pular, eu fico, meu Deus. Você mandou WhatsApp, eu mandei um WhatsApp hoje pro Cláudio. Ah, meu Deus do céu, nem viu. Eu falei, mano do céu, tá em que país esse homem? Não respondeu 30 segundos depois. Eu falei, não tá vivo. Pode chamar o Eu SAMU. sou ruim de responder. Nossa, eu sou horrível. Nós três isso aí. aqui. É bem isso aí, né? Olha, o papo tá sensacional, mas a gente vai chegando ao fim desse episódio. Mas foi Cara, perfeito. Nossa, foi Uma foda. aula, né? Foi uma aula muito... Foi inspirador, né? Inspirador, de verdade. Sim, Acho e eu tenho a Isa, né, como minha filha, e vejo ela seguindo esse propósito, eu vejo como isso é vivo nela. E, cara, ela tem 12 anos, e assim, é normal, na idade dela, comer besteiras, dormir até mais tarde. Não que seja normal, mas é o comum. E ela abre mão de tudo isso, Verdade. porque ela Legal. tem uma visão, e eu vejo essa visão tão viva nela, ela deixa de fazer coisas que eu, como mãe, falo, cara, como que você consegue? Ela Não, fica o Sal sabe, Eu falo, qual que é? filha, Ela hoje, é o advogado chocolatinho. diabo, cara. Ela janta lá, assim, quer um pedacinho? Ela fala, E daí não, ela fala sempre com assim, docinho. não quer mesmo. Certeza. Ela dá umas 4 oferecidas, assim, mas é de mãe, né? Não, mas é de mãe. Né? Sim, mas é de mãe. De mãe, filha, dorme um pouquinho até mais tarde. Não vai treinar hoje. Não toma um banho gelado, acho que tá muito frio. Não, mas eu entendo e Coração respeito. da mãe, né? É É. coração da mãe. Mas depois que eu vi isso tão vivo nela, eu realmente fui entender o que é esse propósito, o que move. Mas olha que legal, né? Muitas crianças falam assim, o meu pai não me apoia. E a primeira coisa que eu digo pra ele, eu falo assim, o teu pai não vê em você o comprometimento necessário, porque se ele visse, ele apoiava. Isso, e concordo Porque com a você. atitude e o comprometimento, ele arrasta o pai.
Aí o cara fala assim, meu pai não me apoia. Acorda meio-dia, Aham. tá 2 horas no Sim. celular por dia. É. Aí tá, não tá nem aí, vai uma vez por semana treinar, daí chega, a gente lança um programa, eu quero comprar, vai pagar 500, não vou pagar 500, não, eu quero essa chuteira, não vou pagar, pai, tem um teste no céu, não vai. Uhum. Por quê? Porque o pai tá olhando pro comportamento do filho e não tá vendo alinhado com o propósito que ele tá querendo dizer. Total. Agora, quando ela tem esse comportamento, ela gera em você, assim, mano, eu tenho que respeitar o sonho dela. Sim, sim. E eu respeito ela. Respeito, dou voz a ela e diante do comportamento dela. Nossa, Porque ela me poderoso. provou que... Né, quem conhece ela fala, sou fã da Isa. É isso A aí. Isa já tem umas fãs por aí. Isso aí. Imagina quando ela for jogadora, mostrar um futebol. Boa. Então, gente, agora é o seguinte. Nós estamos pegando uma nave, que é a tripulação. A tripulação tá saindo da galáxia. Tá saindo a tripulação. Mas dessa tripulação, vão ficar só, né? Vão ser 2 pessoas para compartilhar do DNA, do próximo DNA da Terra. E o Ticão tem a chance de mandar uma mensagem para eles, porque eles vão ficar aqui na Terra e vão fazer um outro mundo um lugar melhor. Qual seria a mensagem que você deixaria para eles? Para Cecília e para o João? Acredite no poder de contágio que você tem. Nós contagiamos pessoas, a gente passou por um processo de pandemia muito grande, onde a gente descobriu o poder que uma pessoa pode contagiar. Só que a gente esquece que esse mesmo contágio que acontece da forma negativa pode acontecer da forma positiva. Quando eu falo para um atleta, eu falo muito isso para os atletas. Eu vivi uma experiência na China muito, muito top, que foi o seguinte: quando eu volto de lesão e volto para Hong Kong, eu tinha jogado num time maior lá e eu volto para um dos menores. E aí eu cheguei lá e no segundo ano eu tracei o objetivo de ser campeão. Esse time fazia 50 anos que não ganhava um título. E eu tracei o objetivo, falei assim, não, vamos ganhar um título nesse trem aqui. E aí o que eu falei? Eu falei, preciso traçar uma estratégia agora, porque sozinho eu não vou conseguir fazer o negócio. Eu tenho que fazer com que o que nasceu no meu coração possa nascer no coração desses caras também. E aí eu vou nos brasileiros. Cara, nós temos que ganhar alguma coisa aqui, não sei o que, já imaginou? Isso aí, se a gente ganhasse um trem aqui, cara, imaginou, nossa, a gente ganhasse, mas é que a gente depende da chinesada e tal. E não, mano, vamos começar por nós aqui. Vamos começar por nós aqui. E se nós, cara, vamos se fechar aqui, não sei o que. Daí fui no treinador. Aí o treinador, this is impossible, crazy. E aí eu fui na chinesada e eu comecei a fazer um barulhão. Eu falei assim, como é que eu posso conectar esse bando de chinês aqui que fuma no vestiário, que não tá nem aí pra passar, que se ganhar, se perdeu, tanto faz. E aí eu dou uma de maluco. E aí, de vez em quando, a minha esposa fala pra mim, eu falo isso, né, nas lives, de vez em quando, pra molecada. Eu falo assim, cara, isso é coisa de doido. Eu falei, graças a Deus, porque assim, eu nunca vi um cara são fazer alguma coisa fora da curva. Tem que ser meio doido. Você não vê, o cara é meio maluco. Você vai ver o cara lá, fez o troço lá, é doido da cabeça, varrido. E o que eu comecei a fazer lá nos treinos? Eu comecei a gritar Champions. E eu gritava assim, we're gonna be champions! E aí os caras me acharam maluco o suficiente que me deram o apelido de Champions. Good morning, Champions. Good morning, Champions. E aí o que aconteceu? A gente foi lá, ganhamos um jogo lá numa quarta de final de uma Copa, eu chutei todas as garrafas do vestiário, entrei que num doido e falei assim, nós vamos ser campeão! E os brasileiros me olharam e falaram assim, cara, eu falei, dá! E eles, pô, acho que dá. E beleza, a gente foi pra semifinal, chegamos na semifinal, ganhamos, e os caras... Os China começaram a olhar e falaram assim, Champions, eu digo, Champions! E aí no treinamento, na semana de treinamento para a final, quando eu chego e no aquecimento eu grito Champions, o chinês lá grita Champions, o outro chinês grita Champions, e eu me arrepio de lembrar dessa história, porque ali eu percebi que eu tive um poder de contágio, que aquilo que nasceu no meu coração estava no coraçãozinho de cada um. Nós chegamos na final, fomos campeões, e aquele time ganhou um título depois de 50 anos. Nossa. Então, assim, o que tá no meu coração, e daí quando eu falo pros atletas, eu falo assim, cara, o que você quer no time aí? Ele, eu quero isso, mas depende dos outros. Eu falo assim, não, os caras dependem mais de você do que você deles. Porque as grandes realizações coletivas nascem no coração de um doido. Se você for ver as grandes coisas que aconteceram nesse mundo, nasceu no coração de um doido varrido. E eu quero ser esse doido nessa geração. Eu também. Então, é isso que eu diria aí. para os meus filhos. Eu diria assim, vão lá e sejam esses doidos, esses malucos que acreditam no poder que existe dentro de vocês, de influenciar pessoas, de transformar o seu mundo e fazer desse mundo um lugar melhor. Sensacional. Eu conversei aqui com Carlos Augusto Bertoldi. Ticão, como que a galera te encontra nas redes sociais?
@ticão85 no Instagram, né? @profissão jogador também, onde a gente, né, compartilha conteúdos mais direcionados ao futebol. E @profissão jogador no YouTube também, acho que é Carlos Bertoldi no TikTok. Tô espalhado, eu nem sei mais onde eu tô. Multiverso. Esse é o multiverso. Às vezes eu me vejo e falo, nossa, sou eu ali nesse lugar? Ah, então sou eu. Porque a gente tá espalhado em tudo quanto é canto, mas... Tem no Twitter, tem Twitter, tem tudo. Tem Twitter também, olha aí. É só eu perguntar também. pra Isa. Eu só perguntar aqui. Isa, quais são as Lá. redes da... Onde eu te Onde você tá, Boa, vamos ver. vê se você tá realmente seguindo o teu mentor. É isso aí, show de bola. E me conta um pouco, só me dá você tá vendendo as mentorias, como que é esse processo? Só pra galera saber o que né, qual que como que a galera começa a entender um pouco sobre isso também. Então, a mentoria é um processo individual meu, né, que eu faço eu como atleta mesmo, eu 1 para 1, né, que eu atendo de maneira ali por áudio, né, videochamada e tudo mais. Isso é algo que eu trabalho. O meu outro trabalho também são os programas que a gente lança. A gente lançou agora a Formação 1%, que é um conteúdo onde a gente cria, a gente grava e a gente constrói toda uma metodologia do desenvolvimento emocional desse atleta. Ah, que legal. Então a gente cria ali a gente está no 2.0, eu criei em 2018 a primeira vez o programa, e aí eu gravei ele, eu construí, escrevi, editei, gravei e botei para funcionar. Eu fiz todo esse processo dentro de uma pré-temporada lá na China. Então, assim, enquanto a galera dormia, eu fazia. Irado. Daí o cara até falou pra mim, o cara que tava concentrado comigo, então a gente treinava de manhã e de tarde eles dormiam, e de tarde eu gravava, escrevia, editava, e daí o cara olhou pra mim e falou assim, ô Ticão, cara, você não é normal, cara, você não dorme, seu animal, vai descansar. Eu digo, mano, eu tô construindo um troço aqui, cara, e eu não posso parar. Pois eu comprei esse, eu comprei. Comprou. Tudo anotado aí, ó. Valeu a pena, né? Hoje daí a gente tá no 2.0, né? Que se chama Formação 1%. E tá lançando, tá aberto? Estamos lançando agora, a gente tá no processo de lançamento, fica até domingo aberto agora. Nós estamos no processo? Estamos no processo, Ah, que legal. A gente encerra as vendas no domingo agora, da Formação 1%. A gente também lançou o Profissão Jogador, o curso também, que foi bem legal. Assim, ao todo a gente já ultrapassou aí a marca de 2.000 alunos nesses últimos 2 anos. Nossa, que massa, então, cara. assim, Que massa. o começo do processo foi difícil, porque assim, você Sempre educar é muito complicado, né? O futebol é talento e o resto são os bosta, né? E você provar o contrário, que você pode crescer, desenvolver e seguir uma linha de raciocínio, foi assim, desmatar um negócio fechado, difícil, mas graças a Deus hoje a gente está conseguindo viver uma nova geração, uma geração que acredita no poder da informação, no conhecimento como plataforma de desenvolvimento. Caralho, cara, continua com esse trampo que tá foda pra caralho. Continua porque tá dando boa, porque a prova viva é a Isadora. É isso aí, né? Isa, como que a galera te encontra nas redes? Instagram, Isadora Cavalli. Lá eu posto os treinos lá do professor jogador, que sempre gravo lá. É isso que eu posto também, eu posto coisas do Ticão, que eu reposto também. As lives. Aí você tá sempre presente. Eu não sei, eu acho que é isso Eu sempre isso aí. posto e posto também. Os treinos, é isso, o mais. Sempre posto no Reels também, do professor jogador e também dos outros mentores também, Joel J também, que fala sobre mediocridade, de não viver na média. Então é bem legal você me seguir lá, tá bom? É isso aí. Eu só tô nessa, eu não tô nas outras. Por enquanto. Por enquanto. Ainda. E aí, meu amor, o que você achou do papo de hoje? Nossa, foi perfeito. Perfeito. Foi realmente uma aula, né? Nós agradecemos. Foi uma mentoria, É isso aí. né? Espero que vocês façam um bom proveito. Como que o pessoal encontra esse rostinho bonito nas redes, meu amor? É @Logara2. Aham. E lá tá todos os nossos resumos dos podcasts. Exatamente. Fechou? Canal do YouTube, é isso, gente, muito obrigado e fica aí que vai ter muito episódio bacana pra você ter alta performance, produtividade, foco, espiritualidade. E vamos fazer parte desse 1%. Com certeza, nós estamos ali, ó. Eu já nós tô estamos legais. aqui, ó, na vestida. É aí, ó. 1%. Fechou, valeu galera, abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Falou.